Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Neves, eu sou professor de português da rede estadual de ensino aqui em São José dos Campos, tá? E hoje eu vou dar a aula número 11 do oitavo ano do ensino fundamental, tá? A aula do quarto bimestre, aula 11 do quarto bimestre. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal, se você é aluno, se você é professor, ou se você também não é nem aluno nem professor, mas gosta de ver esses conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem notificações de novos conteúdos, tá bom? Vamos iniciar a aula então? Então vamos lá então. Vamos começar aí, tá? Deixa eu só acertar aqui os pontos aqui. Brincar com os sentidos, parte um, né? Se a parte um é porque tem duas partes ou mais de duas partes. Normalmente as aulas aqui têm duas partes, né? Raramente tem mais de duas partes, tá? Vamos lá então. Brincar com os sentidos, parte um. Vamos avançar o slide aí, né? Os objetivos dessa aula, pessoal, é ler e compreender uma paródia, analisando sua intencionalidade, identificar características linguísticas e culturais da paródia, observar os efeitos de sentido gerados, estudar palavras compostas por processos de justaposição e aglutinação. Beleza? Os conteúdos aqui é leitura de paródia, palavras compostas, identificar processos de justaposição e de aglutinação em palavras compostas. Beleza? Vamos adiantar o slide então. Olha só. Para começar, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos assistir ao clipe e responder as perguntas ao lado aqui. Eu vou fazer as perguntas e eu vou colocar o clipe para vocês verem, tá? Ó, você já havia ouvido essa melodia, né? Que é a melodia que eu vou colocar aqui. O que mudou na música original depois que foi adaptada para esse novo tema? E o que você diria que essa canção é? Justifique. Vou colocar a melodia para vocês aí, tá? Vamos ver aí. Eu a deixei preparada aqui. Vamos lá então. Preparante até com contra desde em operante após entre e atrás são preposições sempre perigosas e pra terminar sobre sem sobre preparante até com contra desde em operante após entre e atrás são preposições sempre perigosas e pra terminar sobre sem sobre trás. Pessoal, né? O que vocês acharam aí? Deixa eu trocar a câmera aqui. Pera aí. Aí sim. O que vocês acharam do conteúdo aí? Eu confesso que eu não conheço a música original, tá? Eu não conheço. Mas o que ele colocou nessa música aí, né? Olha só, agora dá para a gente responder essas perguntas, né? Olha só, você já ouviu, já tinha ouvido essa melodia antes? Eu digo que não, né? Eu já ouvi assim o som assim, mas nem prestei atenção na letra, tá bom? O que mudou na música original depois que foi adaptada para esse novo tema, né? Vocês que conhecem a música, vocês já perceberam do que se trata, na verdade? E o que você diria que essa canção é? Justifique. Vamos ver o que é respondido aqui no próximo slide, tá? Olha só. Aqui não tem a resposta, mas eu vou responder assim mesmo. Ó, você já havia ouvido essa melodia antes? Como eu disse, eu mesmo não ouvi, mas se você ouviu, né? O que mudou na música original depois que foi adaptada para esse novo tema? Olha, pelo que eu percebo, a melodia é a mesma, né? O som melodioso é o mesmo, mas a letra é outra. E a letra aqui, ela trata das preposições. Inclusive o professor aí que está de parabéns, ele ele fala sobre as preposições, várias preposições, inclusive que elas são perigosas, né? E de fato as preposições
ele coloca como sendo perigosas, primeiro porque se encaixava na letra, né, na melodia, né? Mas não é só por isso, né? Porque a falta delas pode causar um estrago tremendo quando você vai escrever um texto ou falar, né? Tem muita coisa que a preposição é fundamental. Tem coisas que a preposição, se você retirar, não faz tanta diferença. Mas há certas preposições que são fundamentais para o entendimento do texto, tá? E o que você diria que essa canção é? Essa canção é uma amostra de um monte de preposições, né? Pelo menos a grande maioria das preposições que nós usamos, né? De, para, contra, atrás, na frente, e por aí vai, né? Beleza? Deu para entender direitinho isso aí? Vamos lá, vamos para o próximo slide, então, né? Você sabe o que é uma paródia? Né? A paródia é quando pegamos um texto já conhecido, como uma música, um filme, um livro, uma pintura, e transformamos de forma criativa. Né? Podemos mudar a letra, podemos mudar o contexto, o jeito de contar a história. E os objetivos normalmente é fazer rir, também é criticar alguma coisa, né, e divertir com a modificação. Pessoal, a paródia ela faz parte de textos dos tipos de texto de intertextualidade. Né? Temos vários tipos de intertextualidade e a paródia é uma delas. Por quê? A paródia, como está dizendo aí, ela aproveita-se de um texto já existente e a gente faz um outro texto em cima, né? Mas as pessoas precisam conhecer o original para ter uma ideia ali do que se trata. Eu, por exemplo, a respeito dessa música, eu não conheço essa música originalmente, a letra dela, mas eu já tinha ouvido a melodia, então para mim funcionou já funcionou. Né? Se eu conhecesse a letra original, então provavelmente ela teria um impacto ainda maior nesse tipo de entendimento. Então, para ela ter uma função realmente interessante, a pessoa precisa conhecer pelo menos um pouco do texto original, né, da obra original, para poder fazer sentido para ela. Senão, não fará sentido e acabará sendo uma nova obra para ela, né? Como se fosse a original. A paródia acabaria sendo a original, né? E o objetivo, na verdade, não é esse. Tá? Beleza? Vamos para o próximo slide. Olha só, leia o poema Ao Lado, de Gonçalves Dias. Esse poema é muito conhecido, tá? Vamos lá. A canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Né? Gonçalves Dias, ele nasceu em 1823 e faleceu em 1864, foi um poeta romântico brasileiro conhecido por exaltar o nacionalismo e a natureza do Brasil. Na Canção do Exílio, em 1843, ele expressa a saudade e o desejo de retorno à sua terra natal, idealizando a paisagem brasileira enquanto critica a realidade europeia. Né? Vamos ver aqui, ó. Leia a paródia a seguir. Antes de eu prosseguir, tem algumas outras obras que fazem paródia a respeito da Canção do Exílio, ou a usam como referência para outras músicas, né? Porque a paródia, nesse caso, ela tem um sentido cômico. As músicas que eu conheço que fazem essa referência, na verdade, não seriam paródias, na verdade seriam mais referências mesmo, né? Vamos lá, então. Ó, leia a paródia a seguir e responda oralmente as questões. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E a minha terra tem Palmeiras, cada um tem o time que quiser. Né? Isso aqui acabou fazendo uma paródia do poema anterior, tá vendo? A minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Na verdade, o cara é corintiano, mas teria que usar a palavra Palmeiras, né? O principal rival, né? É complicado, né? Deu para entender bem, né? O que a paródia faz com a ideia original do poema de Gonçalves Dias? Explique, vamos ver. Ó. Ela critica times brasileiros, criando uma comparação entre eles e os demais times europeus, ou ela faz referência a um time de futebol substituindo a palavra original do poema para gerar humor? O que vocês acham? Isso aqui é muito fácil, né? Se quiserem pausar o vídeo um pouquinho e discutir entre vocês, fiquem à vontade, né? Depende da solicitação do professor de vocês, tá?
Mas vamos lá, vamos passar, vamos ver qual que é a resposta certa. Eu acredito que todo mundo saiba, mas vamos lá então, vai. A resposta certa é o quê? Ela faz referência a um time de futebol substituindo a palavra original do poema para gerar humor. Embora a palavra original, que era Palmeiras, também cabe aí, né? Afinal de contas, o time Palmeiras existe, né? Beleza? Olha lá, o que faz no poema o autor menciona as palmeiras como parte da paisagem brasileira. Já na tirinha há uma brincadeira com o nome do time de futebol. Como o Bidu é corintiano, ele substitui a palavra Palmeiras, que originalmente se refere a uma árvore, para fazer uma referência ao seu time favorito, né? Criando um efeito humorístico, né? Vamos lá então. Jogo da memória. Leia as palavras e tente memorizá-las. Você tem 30 segundos. Vamos lá. Árvores, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Árvores, cultura, futebol, Palmeiras, populares, referência e rivalidade. Né? Vamos avançar? Olha lá. Agora vou ler o texto em voz alta e quando eu parar nos trechos, vocês dizem junto as palavras que completam as lacunas. Vamos testar a memória? Vamos lá. Isso aqui também provavelmente é muito fácil, né? Vamos lá. No poema de Gonçalves Dias, a palavra, né, Palmeiras, né, originalmente se refere às árvores brasileiras, que é árvores, né? Entretanto, na paródia da tirinha, ela é usada para fazer uma brincadeira com times de futebol, acho que era isso aí, né? Isso ocorre porque existe uma grande. Agora esqueci. Existe uma grande rivalidade, deve ser rivalidade cultural entre os times Corinthians e Palmeiras, que são dois clubes mais rivais, eu acho, né? Do país. A substituição das palavras na paródia é um exemplo de como a rivalidade esportiva e as características linguísticas. Deve ser isso aí. Vamos olhar, porque a resposta está na próxima aqui. Vamos ver. E a minha memória não é tão boa assim, né? Olha lá. Olha lá as palavras aqui. Vamos ver se a gente acertou. No poema de Gonçalves Dias, a palavra Palmeiras originalmente se refere a árvores brasileiras. No entanto, na paródia da tirinha, ela é usada para fazer uma brincadeira com o futebol. Eu errei aqui, né? Eu tinha falado times, né? Isso ocorre porque existe uma grande rivalidade cultural entre os times, Corinthians e Palmeiras, que são dois clubes mais populares, né, do país. A substituição da palavra na paródia é um exemplo de como a cultura esportiva e as características linguísticas podem unir-se para criar humor, adaptando uma referência que inicialmente não tinha relação alguma com o futebol. Beleza? Vocês acertaram aí? Vamos seguir para o próximo slide, então, tá? Formação da palavra por composição. Pessoal, agora é uma parte de gramática, tá? Vamos lá ver então. Ó. Composição por justaposição. O que é uma composição de palavra por justaposição? Vamos ler aqui. Ó. Duas ou mais palavras unem-se com ou sem hífen. Os termos não sofrem alterações, mantendo a mesma ortografia e acentuação que tinham antes da composição, havendo apenas alteração do significado. Né? Por exemplo, sexta-feira, guarda-chuva, passatempo, mal me quer. Vocês podem ver que essas palavras que foram formadas a partir de palavras originais, elas não mudaram a sua grafia e não mudaram sua entonação vocálica também, né? Não mudaram o som. Elas só foram juntadas através de hífen ou sem hífen mesmo, né? Como, por exemplo, passatempo foi a junção da palavra passa com tempo. Aqui foi juntado sem hífen mesmo, né? Sexta-feira, por exemplo, a junção da palavra sexta com a palavra feira. Não teve alteração nem no som e nem na escrita, apenas que elas foram juntadas com auxílio de hífen. Tá vendo como que é feita a junção de uma palavra por justaposição? Simples, né? Agora vamos ver a palavra que é feita, a composição que é feita por aglutinação. Olha só. Duas ou mais palavras unem-se e os termos sofrem alterações. Os elementos formadores perdem a sua autonomia fonológica e ortográfica com a fusão. Pessoal, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que essas duas palavras originais, quando elas se fundem, elas sofrem alterações, tanto no som quanto também na escrita. Elas não ficam mais originais, como era no exemplo anterior. Vamos ver os exemplos que tem aqui. Ó. Planalto. Planalto é a junção da palavra com plano com a palavra alto. Você pode ver que a palavra plano sofreu alteração. Ela não é mais plano. A gente não fala plano alto, a gente fala planalto.
A palavra plano perdeu o A, aliás, a letra O, né? Olha só. Aguardente, né? É a junção da palavra água com a palavra ardente, né? Aí você teve uma modificaçãozinha numa das palavras, tá vendo? Né? E a palavra hidrelétrica é a junção da palavra hidro com a palavra elétrica. A palavra hidro perdeu o O e se juntou e teve um acréscimo do hidrelétrica, teve acréscimo da letra A. Não teve acréscimo nenhum, né? Ela simplesmente juntou-se com a outra que já tinha uma vogal inicial ali, né? Embora, pessoal, no caso da palavra hidrelétrica, às vezes a gente encontra escrito hidroelétrica. Existe isso aí também, tá? E também não está errado. Antigamente, normalmente era até inclusive escrito hidroelétrica, né? Mas normalmente hoje a gente escreve só hidrelétrica mesmo, tá bom? Beleza? Deu para entender direitinho a diferença entre justaposição e aglutinação? Rememorando, justaposição você não tem alteração nem fonética e nem na escrita de suas palavras constituintes, e já na de aglutinação você tem uma alteração das palavras constituintes, tanto fonética, né, quanto na escrita também, beleza? Vamos passar para o próximo slide aí, ó. Palavras compostas. Algumas palavras compostas são unidas pelo hífen, um sinal gráfico que facilita a identificação dos elementos que formam a palavra. No termo arco-íris, por exemplo, temos a composição por aglutinação, já que ela é formada por duas palavras que se juntam sem sofrer alteração. Isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, eu sinceramente eu não gosto desse tipo de questão, porque ele confunde a cabeça do aluno, tá? Isso aqui eu não sou muito afeito a esse tipo de questão. Mas enfim, ele está no material, a gente vai usar, tá? Mas eu não sou muito afeito a esse tipo de questão porque ela confunde a cabeça do aluno. Ela está aí afirmando, embora, né? Eu já vou dar um spoiler aqui de que ela está errada, né? Algumas palavras compostas são unidas pelo hífen com um sinal gráfico que facilita a identificação dos elementos que formam a palavra. No termo arco-íris, por exemplo, temos uma composição por aglutinação, já que ela é formada por duas palavras que se juntam sem sofrer alteração. Tá vendo como que esse tipo de questão não é legal? Ele confunde a cabeça do aluno. Vamos passar para a próxima para mostrar o que está certo, né? Mas eu já acabei dando spoiler disso aí, né? Ela está incorreta, tá? Porque na realidade a aglutinação altera as palavras constituintes. A justaposição não. A aglutinação sim, ela altera, tá vendo? Beleza? Então vamos lá então, vamos para o próximo slide aí. Observe a notícia. Estudante do campus Diamantina é premiada com paródia de poema de Manuel Bandeira. Com uma releitura do poema Vou-me embora para Passárgada, né? Do poema modernista brasileiro Manuel Bandeira, a estudante Tainara Silva Almeida, do segundo ano do curso técnico integrado em informática da IFNMG, do campus Diamantina, venceu o concurso de desenho e produção escrita na categoria paródia. Promovido pela Secretaria de Educação e de Educação Patrimonial da Prefeitura de Diamantina, o concurso teve como público-alvo alunos das escolas municipais, estaduais e particulares e do IFNMG, única instituição federal que oferta ensino médio em Diamantina. Né? A seguir, leia o texto original e a paródia premiada. Vamos dar uma conferida aí. Né? Olha só. Vamos ler o texto da esquerda, né? Que é o texto original, né? Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive, né? Agora vamos ler o texto parodiado, né? Vou-me embora para Diamantina. Vou-me embora para Diamantina, lá descanso encontrarei. Subirei para aquelas serras e boa música ouvirei. Vou-me embora para Diamantina, para Passárgada, que nada. Lá não serei feliz. Vou para o topo das minas, pisarei sobre aquelas pedras que histórias tantas carregam. Entrarei em casarões antigos de exuberante beleza.
Vocês viram que o texto é semelhante, né? E ele faz, de certa forma, uma referência ao texto anterior, né? Inclusive, até ele coloca aqui mesmo, nessa linha aqui, que ele acabou mencionando a Passárgada. Isso não necessariamente seria obrigatório fazer para ser uma paródia, né? Mas ele tem que ter alguma semelhança para as pessoas poderem fazer uma ligação entre eles, né? Vamos ao próximo slide aí. Na palavra embora, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? Muita gente não sabe que a palavra embora, ela vem de uma frase que é escrita em boa hora, né? Por exemplo, quando você fala assim, eu vou me embora daqui, era o mesmo que dizer eu vou em boa hora daqui, né? Por que em boa hora? Porque quando você sai, você está saindo, né, de certa forma, na hora certa de sair, né? Em boa hora, né? Podemos observar um processo de aglutinação e de justaposição. O que vocês acham? Né? Olha só, em boa hora, embora. O que vocês acham? É aglutinação ou justaposição isso aí? Né? Vamos para a próxima questão. O texto 2 é uma paródia do texto 1. Considerando isso, responda as questões. Observe o primeiro verso de cada poema e o verso que inicia a segunda estrofe de cada um. O que eles têm em comum? Segundo, qual é o lugar para onde o eu lírico quer ir em cada poema? Esses lugares são do mesmo tipo, reais, imaginários? Explique, né? E no poema Vou-me embora para Diamantina, há uma menção direta ao poema de Manuel Bandeira. Transcreva o trecho em que isso acontece, né? E por último, qual é a principal mensagem ou ideia que a paródia parece querer passar ao trocar Passárgada por Diamantina? Deixa eu ver se tem outra questão, porque normalmente eu peço para as pessoas esperarem, quando vou ver ainda tem mais questões, né? Vamos ver. Não, já tem a correção, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, pausem o vídeo, discutam entre vocês aí quais são as respostas corretas, e logo em seguida eu venho de novo aí com as respostas, tá? Bom, pessoal, eu vou assumir que vocês pausaram o vídeo, né? E deixa eu só esclarecer uma coisa, eu sempre estou esclarecendo nos outros vídeos que eu faço. Essas aulas que eu faço aqui com vocês na internet, ela é feita meio no improviso, mas é feita de propósito, tá? Normalmente eu não planejo muito bem as aulas, mas é proposital isso aí, porque eu quero passar uma espécie de sentimento que é feito em sala de aula, porque por mais que o professor planeje sua aula, a sala de aula é uma aventura e acaba muita coisa saindo mesmo no improviso. Então eu não queria uma coisa muito artificial, em que eu tivesse feito um roteirinho, tudo planejado. Não, eu quero uma coisa mais natural mesmo. Por isso que às vezes eu passo de um slide para o outro e causo um erro, tal. É de propósito, tá bom? Então vamos lá então. Vamos responder a essas questões. Vamos passar para o próximo slide, tá? A correção. Na palavra embora, podemos observar um processo de aglutinação, tá bom? Porque olha só, embora, se fosse escrito tudo junto, certinho, continuaria sendo escrito assim, em boa hora. Tá? Como ela, olha só para vocês verem. O em permaneceu, né? Mas o boa perdeu o A do final e o hora perdeu o H, né? Então, ele teve uma aglutinação, porque ele mudou tanto o som quanto também a grafia da palavra, tá bom? O texto 2 é uma paródia do texto 1, considerando isso, responda as questões. Né? O A. Observe o primeiro verso de cada poema e o verso que inicia a segunda estrofe de cada um. O que eles têm em comum? Ambos começam com vou-me embora para Passárgada ou para Diamantina. Né? B. Qual é o lugar por onde o eu lírico quer ir em cada poema? Esses lugares são do mesmo tipo, reais e imaginários? Explique. Olha, pessoal, a Passárgada é imaginária, né? Utópico, ele foi inventado. Eu não sei se existe hoje em dia, né? Que esse poema é antigo, né? De repente alguém criou uma cidade com esse nome aí depois de algum tempo. Mas pelo menos na época ele era imaginário, né? Mas Diamantina não, Diamantina é real, é uma cidade histórica em Minas Gerais, tá? Vamos ver o próximo aí. No C, no poema Vou-me embora para Diamantina, há uma menção direta ao poema de Manuel Bandeira. Transcreva o trecho em que isso acontece. É aquele trecho que eu falei para vocês lá, que a cidade é mencionada, né? Olha lá, para Passárgada, que nada, lá não serei feliz. Isso aí está fazendo referência ao texto original, né? E por último, qual é a principal mensagem ou ideia que a paródia parece querer passar ao trocar Passárgada por Diamantina? Né?
A mensagem pode ser a valorização da realidade, da cultura e história brasileiras, diamantina, né? Em oposição a um sonho impossível, né? Passarda. Ou a ideia de que a felicidade e o descanso podem ser encontrados em lugares concretos e experiências culturais históricas, não apenas na fantasia, tá? E aqui a gente tem um trechinho falando sobre Manuel Bandeira, tá? Manuel Bandeira, que nasceu em 1886 e faleceu em 1968, foi um dos principais poetas do modernismo brasileiro. Sua poesia é marcada pela linguagem simples, temas do cotidiano, sentimentos profundos e um toque de humor ou melancolia, né? E agora aqui, para encerrar, né? Vamos lá. Como a paródia consegue transformar uma obra já existente em algo novo, mantendo ao mesmo tempo a essência do original? Para vocês verem, por exemplo, nessa imagem aqui que eu vou passar o cursor em volta aqui, tá vendo? Vocês podem ver que a pose da Mônica, ela é bastante, não só a pose, como o cenário de fundo, né? E um pouco da roupa também. Para quem conhece o quadro do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa, eu creio que praticamente todo mundo conhece, né? Se você olhar a pose que ela está fazendo, na hora você se lembra do quadro da Mona Lisa, porque olha só, aquelas roupas, né? Aquele fundo assim, tá meio embaçado, tal, meio sombrio também, né? E a pose que ela está fazendo, né? Então é uma paródia, porque acabou sendo uma coisa meio humorística, né? Então vamos lá, então. Aqui são as referências. Agora vamos aprofundando. Isso aqui está no livro de vocês, né? Vamos lá. É uma questão da ETEC de 2018. Ó. O punk sempre teve essa consciência do faça você mesmo, que vai contra a lógica burguesa de consumir, que, né, já sabe, né? Explicou João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, ressaltando que sua preocupação com o meio ambiente não nasceu ontem. São Paulo hoje parece com aquele livro do Inácio de Loyola Brandão. Sem paranoia nenhuma nisso, cara, afirmou referindo-se a um de seus romances favoritos. Não verás país nenhum, de 1981, no qual o autor apresenta um futuro distópico para o país, com surtos de doenças estranhas que ninguém entende, água e ar poluídos, congestionamentos infinitos e mudanças climáticas assassinas. E já não é assim mesmo, né? Pessoal, o que ele está falando hoje já é assim, né? Um retrato do que já é a realidade do desmatamento, das pessoas se alimentando de comidas artificiais cheias de aditivos químicos, né? O apresentador e sua mulher também têm se interessado pelo freeganismo, filosofia em que já vem da junção da palavra em inglês free e vegan, né? Os freeganos, avessos ao desperdício, costumam reaproveitar e consumir alimentos que foram ou serão descartados por restaurantes e supermercados. A Vivi é bem mais radical. Ela e a mãe às vezes vão ao CEAGES para pegar frutas, verduras e coisas do tipo que, embora sejam boas, não foram compradas e os vendedores preferem jogar no lixo antes mesmo de estragar. Porque os caminhões refrigerados são caros e o preço para armazenar não compensa, né? Só isso é uma lástima, né? Mas infelizmente, por conta da economia, acaba tendo que fazer desse jeito. Isso aí é bem verdade mesmo. Você refrigerar um alimento que não vai ter como ser consumido, ele acaba sendo desperdício de dinheiro, né, por conta da refrigeração, porém esse alimento poderia ser usado, né? Mas enfim, isso é outra história. Vamos lá. Agora as questões, tá? Os termos freeganismo e freegano são neologismos formados a partir da junção de dois radicais, free e vegan. O processo de formação dessa palavra também ocorre em embora, vocalista, climáticas, desmatamento e refrigerado. O que vocês acham? Né? Embora sejam palavras que se originaram de termos em inglês, né? O que vocês acham aqui? Isso aqui tá fácil pra caramba também, né? Tá bem fácil, né? Faça uma pausa no vídeo, discuta entre vocês aí e logo em seguida a gente corre com isso aí. Pessoal, vou admitir que vocês já pausaram o vídeo. Vamos lá então, né? Vamos ver qual que é a resposta? A resposta é embora, né? Era fácil pra caramba, né? Free e vegan, né? Quando vocês juntaram, eles perderam umas partes da constituinte de cada palavra, né? E são considerados neologismos, porque o que é um neologismo? É uma palavra nova que surgiu a partir de palavras que já existiam, né? No termo embora, ocorre tal como em freeganismo e freegano, o processo de aglutinação que as palavras que geraram o termo novo
sofreram modificações. Vocês lembram que a aglutinação modifica as palavras constituintes, né? Justaposição não, tá? Vamos lá. Leia o quadrinho a seguir. Sua filha de aniversário e nenhum presente, né? Sou contra o consumismo, sou pão duro. O ataque do homem legenda. Pior que eu demorei para entender, agora que eu entendi, né? Esse aqui é o homem legenda, ou seja, sou contra o consumismo. Na verdade, o homem legenda, ele está dizendo que ele é pão duro. Na verdade, é a tradução para isso aí, né? O ataque do homem. Pior que é legalzinho. Pior que eu não conhecia isso aqui. Tá vendo? Até o professor aprende, tá? Não é. Quando a gente faz uma aula, existe uma troca, né? Os alunos estão em processo de aprendizado? Sim, mas o professor também está. O professor aprende com o aluno, o professor aprende com o contexto, o professor aprende com materiais novos que ele não teve acesso, entendeu? Então é um processo de troca, né? Isso que é bonito de ver. Vamos ver o próximo slide. Os exemplos de palavras compostas presentes na tirinha indicam o processo de formação de palavras conhecido por composição ou por aglutinação, composição por justaposição, derivação prefixal ou derivação parasintética. Vamos voltar. Olha lá. A palavra provavelmente que ele está se referindo deve ser o pão duro, né? Sua filha de aniversário e nenhum presente. Sou contra o consumismo. O homem legenda. Sou pão duro, né? Vamos voltar ali. Os exemplos da palavra composta presente na tirinha indicam o processo de formação das palavras conhecido por justaposição, aglutinação, derivação prefixal ou parasintética. Isso aqui está muito fácil também, né? Faça uma pausa aí no vídeo aí, discutam entre vocês, respondam, já que a gente volta, né? Pessoal, eu vou assumir que vocês fizeram a pausa no vídeo, vamos ver a resposta, né? A resposta é composição por justaposição. Pão duro, não teve alteração nenhuma em nenhuma das composições das palavras, né? Olha lá, o termo pão duro e homem legenda, eu não tinha prestado atenção no homem legenda, né? Eu tinha visto só o pão duro, né? O homem e legenda são exemplos de justaposição em que as duas palavras que originaram outras são preservadas, havendo apenas a inserção de hífen, né? Mas as palavras originais elas não modificaram nem o seu som e nem a grafia, né? Beleza? Pessoal, agora acabou, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vocês tenham entendido o tema da aula, né? O tema principal aqui foi a paródia, né? E também a formação de palavras por justaposição ou por aglutinação, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não se inscreveu, se inscrevam no canal, ative o sininho aí para vocês receberem notificação de novos conteúdos. Você, professor, se quiser utilizar o material, quiser fazer sugestões de material, crítica também, fiquem à vontade, tá? Vai ser um prazer ajudar vocês aí, tá? Beleza, pessoal? Obrigado aí, viu?